Olá, aqui estamos para mais um momento com Deus. Não pergunte por quê, mas para quê? Nós vamos ver lá em Mateus 14, 22 e 14, 29, que lá em 22 fala: logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e seguissem em frente. E no 29, Pedro saiu do barco, começou a andar em cima da água, porém sentiu medo e começou a afundar. Quando nós olhamos aqui, quando Jesus ordena, né, porque ele não pediu, ele ordenou, e ele falou: sigam em frente. Né? Mudem de rumo, sigam em frente. E lá em Mateus 14, 29, Pedro diz para Jesus: Senhor, se for o Senhor mesmo, permita que eu vá até a ti. Só que Jesus falou: venha. E Pedro começa a andar sobre as águas, fica com medo e começa a afundar. E por certo, quando Jesus manda com que os discípulos sigam em frente, mudem de rumo, eles pensaram: bom, aqui onde nós estamos está ruim, então para onde Jesus está nos mandando vai ser melhor e vai ser uma viagem tranquila. Por certo, nós vamos estar seguros. Mas, ao contrário disso, eles depararam com um vento. Assim como em outra passagem, eles deparam com uma tempestade terrível. Mas, naquele momento, essa tempestade trouxe medo, trouxe insegurança. Eles ficaram com muito inseguros, sem saber o que é que nós vamos fazer? E agora? Mas eles não olharam e não pensaram: olha, Jesus está ali na frente, Jesus está aqui dentro do barco, Jesus nos mandou seguir. Pedro andou sobre as águas. E logo nos primeiros passos ele fica com medo e afunda. E isso é o que acontece conosco, né? As tempestades, elas acontecem nas nossas vidas. E quando nós oramos, Jesus, ele diz: olha, segue em frente. Muda o rumo. Tenha fé, caminhe. Caminhe sobre as águas, venha ao meu encontro. E na maioria das vezes nós ficamos com medo. E nós perguntamos: por que, Jesus? Por que o Senhor permite essa tempestade na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Ou às vezes, algumas pessoas nos perguntam: mas se você crê tanto em Deus, se você tem tanta fé, por que você está passando por isso? Por que você está desempregado? Por que alguém na sua família está doente? Por que você está nessa escassez? Isso quando, não raras vezes, nossos irmãos da fé perguntam: mas por que você está passando por isso? Porque você tem brecha, porque você abriu brechas. E porque você está pecando, né? Você abre brecha porque você está pecando. Se você está pecando é porque está acontecendo isso. E com certeza, Deus, Jesus, é o único que não pecou e morreu por nós na cruz para nos salvar. E Deus não contabiliza os nossos erros, os nossos pecados. Deus contabiliza os nossos acertos.
Deus contabiliza o nosso desejo de mudança. Deus contabiliza os nossos arrependimentos, os nossos pedidos de perdão, a nossa vontade de mudar, de fazer diferente. É isso que Deus contabiliza. Nós pedimos a Jesus muitas das vezes força, mas como Pedro, quando Jesus fala, anda, venha até mim, não tenha medo, nós ficamos com medo e afundamos dentro das tempestades, das dificuldades da nossa vida. Aí as pessoas vão dizer, não, mas isso é natural, isso é normal. Não, isso não é natural. Isso não é normal. Isso pode ser comum. É comum no meio humano, mas natural não é. Porque nós vamos ver Paulo. Por maior que fossem as tempestades que Paulo passou, Paulo manteve a fé. Paulo se manteve firme. Porque Paulo queria ser um imitador e foi o imitador de Cristo. Paulo foi obediente a Deus. Paulo passou por tempestades terríveis. Paulo não deixou a vontade dele prevalecer. Paulo queria ir para a Ásia. Deus o mandou para Filipos, em Roma. Ali ele foi surrado, ele foi preso, ele foi amarrado em tronco, ele foi humilhado juntamente com Silas. Depois ele foi para Jerusalém, que Jesus mandou ele lá para Jerusalém. Ele foi. E ali eles tentaram matá-lo. Mas Paulo ouviu quando Deus falou para ele, coragem, pois do modo em que deste testemunho em Jerusalém, assim deves fazer em Roma. Deus mandou ele em Roma de novo. Novamente vai Paulo para Roma, onde ele tinha sofrido inúmeras tempestades, surrado, onde ele tinha sido humilhado. E ali, indo para Roma, ele enfrenta uma tempestade. Ele estava no navio com 276 passageiros e ele enfrenta uma grande tempestade. E dentro deste navio, todos estavam com medo de morrer. Aí eles jogam toda a carga que existe do navio fora. Eles lançam ao mar alimentos, água, toda a provisão. Tudo aquilo que tinha, eles lançaram ao mar para não perder a vida. E às vezes nós precisamos, durante a tempestade, de lançar fora do nosso barco tudo. Lançar fora nossos planos, nossos anseios, lançar fora o planejamento da agenda diária, lançar fora aquele plano de dizer, olha, eu vou quitar minha casa própria esse ano, eu vou comprar um presente para o meu filho, eu vou fazer uma viagem, eu vou esse ano eu vou mudar de vida. Esses planos, eles têm que ser mudados. Eles precisam ser lançados fora. Muito de nós tem que ser lançado fora. A ansiedade, a rebeldia, a preocupação, pré-ocupação, ocupar a mente antes. Nós temos por hábito ocupar a nossa mente antes de acontecer. Imagine quando acontece. Então, nesse momento, nós precisamos de lançar fora. Nós precisamos de abrir mão do que temos. E mesmo quando abrimos mão, o navio naufraga, como foi com Paulo.
fica despedaçado, como muitas das vezes a nossa casa. Nossa casa fica despedaçada, nós perdemos o norteio. Aí nesse momento nós perdemos o norteio. É o momento de andar por sobre as águas, porque Jesus disse, venha, Pedro. Jesus disse para nós, vinha, eu estou aqui, a sua fé. Se a tempestade naufragar, você é capaz de andar sobre as águas, mas nós afundamos no medo. Mas Paulo, ele não tirou os olhos de Jesus. Paulo não perdeu o foco. Ele não olhou para a tempestade. Ele não olhou para o navio despedaçado. Ele olhou para Jesus. Tudo ali ficou quebrado. Mas os passageiros se salvaram. Então não importa o que aconteça na sua vida, o importante é que a vida espiritual seja preservada. Mesmo que Deus chame, recolha algum ente querido seu, o importante é saber que a vida espiritual está salva. Assim é conosco. Não importa. E para que nossa vida espiritual não naufrague, necessário se faz ter fé, confiança plena e restrita, dependência de Deus e com Deus. Porque quando você está com Deus, você está sereno, seguro. Quando eu ouço essa passagem de Paulo que diz coragem, pois do modo que destes testemunho em Jerusalém, assim deves fazer em Roma, eu reflito, eu concluo que as tempestades da vida não são negação do amor de Deus. E nem sempre são brechas que deixamos aberto. Os ventos contrários, eles não anulam o poder de Deus. Muitas das vezes, eles são desejos de Deus para nos capacitar. Muitas pessoas nos perguntarão, onde está o seu Deus? Onde estava quando Paulo foi espancado? Se Deus é amor, por que ele permite o sofrimento? Se Paulo estava fazendo a vontade de Deus, por que ele foi surrado? Por que ele foi preso? E aí eu penso, quando nós nos alistamos no exército aqui desta terra, nós passamos por provas, nós passamos por testes. Ninguém chega lá e fala, olha, eu vim me alistar e eu quero ser um militar. E eles falam, olha, vai lá, faz um exame médico e venha. Não. Que o militar, ele passa por inúmeras provas e provas pesadas. Quanto maior o cargo que ele almeja, maior é a prova que ele tem que dar que está apto para esse cargo. Agora, vocês imaginem um soldado que quer se alistar no exército de Cristo. E assim somos nós. Se nós nos alistamos no exército de Cristo, se nós somos soldados de Cristo, nós vamos ser provados. As batalhas da vida, elas vão nos fortalecendo no dia a dia. Mas só que nós somos soldados que sabemos que a nossa vitória é certa, porque o nosso general não perde batalha.
Assim como um soldado que se alista no exército brasileiro, um exemplo, ele sabe que ele corre o risco de ir para uma guerra. E o soldado que se alista no exército de Cristo, ele tem certeza que ele vai para a guerra. Mas ele também tem certeza que o nosso general de guerra, Jesus, não perde batalha. Não importa qual é a sua batalha. Se é desemprego, doença na família, saudade de um ente querido que partiu, dívida, vícios, não importa. O nosso general de guerra vai sempre dar vitória. Quando a tempestade vier, quando a batalha vier, não pergunte mais por quê, mas pergunte para quê. Para que você se fortaleça como soldado, para que você vença a guerra, para que você seja coroado com a coroa de glória. Lá em Isaías 62:3 diz: seja e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diamante real na mão do teu Deus. Não pergunte por quê, meu irmão, mas para quê? Para que a tempestade? Para que a luta? Para que a batalha? Para que as provas? As provas são para que você seja honrado. Seja honrado como soldado de Cristo e honre o seu general de guerra, Jesus. Não pergunte para quê, meu irmão. Não pergunte por quê, meu irmão. Não pergunte. Pergunte, para que, Jesus? E se responda, para que eu seja um soldado condecorado, honrado, e honre o meu general de guerra que não perde batalha, o meu Jesus. Para quê? Para Jesus, por Jesus, com Jesus. Amém?